Olá, estudante! Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar sobre informações implícitas em um texto. Esse assunto está lá no seu PET, no PET volume 2, na 4ª semana. Tá? Então, as atividades para você fazer do PET sobre informações implícitas estão lá no seu PET na semana 4. Tá bom? Então, para falar sobre informações implícitas, primeiro nós vamos falar sobre informações explícitas, né? Porque um texto nós temos as informações explícitas e as informações implícitas. Então, você sabe o que são explícitos e implícitos textuais? Então, é isso que nós vamos ver aqui. E isso vai te ajudar em quê? Compreender e interpretar um texto. Então, é um assunto de suma importância para você interpretar, para você compreender e para você escrever um bom texto. Então, quando eu falo em explícito, é aquilo que está claro. Você leu, fez uma boa leitura do texto, você compreendeu e você sabe identificar as informações explícitas, porque elas estão ali claras para você, né? E implícitos textuais é o que está entre linhas, é o que depende mais de você, é o que depende do seu conhecimento prévio. Você vai ter que fazer uma inferência, uma dedução para chegar nessa informação. Então, é isso que nós vamos ver aqui um pouco. Então, informações explícitas são aquelas manifestadas pelo autor no próprio texto. Bateu o olho, ela está explícita. Você sabe o que o autor está te dizendo. Olha só o exemplo. Joana foi à feira. Joana foi à feira. Está explícito. Qual é a informação explícita aqui? Joana foi à feira. Ponto final. Não tem dúvida. Olha outro exemplo. Se um homem disser, estas calças têm um aspecto horrível, seria incapaz de as usar. A informação está explícita, né? O que falou aqui? Que o homem não gostou da calça, ele achou as calças horríveis, né? A calça horrível. E que ele não usaria jamais. Então, é uma informação explícita. O autor deixou bem claro para você qual é a opinião do homem. Então, e aí, as implícitas, olha só, ela não é expresso de forma clara e direta. No entanto, o que fica claro de se deduzir. O leitor, ele precisa fazer uma dedução, uma inferência. É algo que está entre linhas, está subentendido. Olha só. Não desgosto destas calças, mas acho que já vi outras que me assentam melhor. O que ele fez aqui? Ele fez uma crítica bem sutil, né? E implícita. Ele falou de uma outra maneira que ele não gostou dessas calças. Não gosto destas calças, mas acho que já vi outras que me assentam melhor. Então, ele não gostou, mas ele não foi claro, né? Eu precisei fazer uma dedução. Então, isso é está aqui implícito, né? Está subentendido. Então, para você entender melhor, vamos ver aqui alguns exemplos para identificarmos as informações explícitas e implícitas. Olha só, Fernanda terminou com Mariano por telefone. Qual é a informação explícita que eu tenho aí? Fernanda terminou com Mariano. Está claro, não é? Deixou bem claro aí que Fernanda pegou o telefone, ligou para Mariano e terminou. Mas o que está implícito? Está implícito aí para mim, através dessa palavra terminou, que Fernanda namorava com Mariano. Tá claro aqui, colocou que ela terminou o namoro? Não, mas está implícito, eu deduzi, né? Quando eu li Fernanda terminou com Mariano por telefone, está implícito que a Fernanda terminou o namoro.
está implícito que a Fernanda e o Mariano eram namorados, né? Mas eu deduzi. Olha outra. Felizmente, Patrícia parou de tomar refrigerante. Qual é a informação explícita que eu tenho nessa frase? Patrícia parou de tomar refrigerante. Tá claro? O autor deixou isso claro para mim, né? Patrícia parou de tomar refrigerante. Mas o que está implícito? O que está entre linhas? O que está subentendido? Olha só. Se Patrícia parou de tomar refrigerante, a Patrícia tomava refrigerante antes. Isso está implícito, né? Está subentendido com a palavra parou. Tem uma outra informação implícita. O quê? Quando usou a palavra felizmente, o que eu tenho ali? Indica a palavra felizmente uma opinião, né? Então, ele gostou, é uma opinião positiva. E isso eu fiz uma dedução através da palavra felizmente. Olha só essa interação. O aluno levantou a mão e falou: professora, você pode me dizer que horas são? A professora olha no relógio e responde: podem guardar o material, pessoal. O aluno: eba! Rapidamente guarda o material, seguido por outros colegas. Então, presta atenção. O aluno, ele perguntou à professora em algum momento se podia guardar o material? Não. Então, ele perguntou que horas são. E por que a professora mandou guardar o material? Porque aí tem uma informação implícita. Isso foi o contexto. Então, ela estava dando aula, ela conhece aquele aluno dela, né? Então, ela estava dando aula e ela notou que a hora que ele perguntou, professora, que horas são? Para ela, ele estava perguntando se a aula estava terminando. Então, o que ela respondeu? Podem guardar o material. Isso quis dizer para ele, a aula está terminando. Entendeu? Então, aí teve uma intenção, né? Ela notou a intenção do aluno. Então, aí a informação está implícita. Então, um texto pode ter dois tipos de informações implícitas. Ela pode ter pressupostos, né, que é supor antes, é aquela onde a pressuposição tem uma marca textual. A hora que eu leio, eu pego aquela palavra e aquela palavra me leva qual é essa informação implícita. Então, eu tenho uma marca ali naquele texto. Ou pode ser subentendidos, que aí subentendidos exige mais o leitor, porque ele precisa do contexto para ele olhar, né, qual é a informação implícita. Então, o que são pressupostos? São informações implícitas que são marcadas lexicalmente nas frases. São os marcadores de pressuposição. E agora, você, aluno, vai voltar, aluno e aluna, lá na nossa aula de classes gramaticais que foi dada, né? Nós gravamos no dia 18/5. É a teleaula do dia 18/5, onde trabalhamos classes gramaticais. Então, as classes gramaticais são de suma importância para você trabalhar aqui, para você nas informações implícitas. Então, viram, uma aula, um conteúdo, depende do outro. Essa foi uma das primeiras aulas, porque a todo tempo nós vamos remeter a elas. Então, volte, assiste a aula, veja os slides, né? Pesquise sobre as classes gramaticais, que foi dada aqui uma pincelada, né? Nós não trabalhamos cada classe a fundo. Então, é isso aí. Mas como assim? Então, são marcadores de pressuposição. E o que são marcadores de pressuposição? Olha só. Olha as classes gramaticais aparecendo aqui. Então, eu preciso. Os principais marcadores são os adjetivos, né? Então, André é meu filho mais esperto. Esperto é um adjetivo, né? E o que está pressuposto aqui? Quando falo, André é meu filho mais esperto, o pressuposto existe outro filho, né? Porque se André é o mais esperto, ele não é filho único.
E outro pressuposto é que o filho nem tão esperto é. Viram? Então, eu tenho dois pressupostos. Existe outro filho e ele não é tão esperto. Com verbos que indicam permanência ou mudança de estado. Olha só, Renato continua emagrecendo. Quando eu falo que Renato continua emagrecendo, o verbo continuar ali, né? Renato está emagrecendo há algum tempo, porque quando eu uso o verbo continua, dá sentido de continuidade, de algum tempo ele está fazendo isso, né? Ele não começou agora. Então, aqui foi pelo verbo, né? O marcador aqui foi o verbo. Eu tenho os advérbios, né? A produção agropecuária está totalmente nas mãos dos brasileiros. Qual é o pressuposto aqui? Existem outras formas de produção que não estão nas mãos dos brasileiros, né? A que está totalmente é a produção agropecuária. Conjunções. As conjunções, elas são importantíssimas, né? Então, vale a pena você voltar, trabalhar as conjunções, ver quando você usa qual conjunção e em qual contexto. Essa frase, ela é machista, né, gente? Mas olha só, ela é mulher, mas dirige bem. Por que ela é machista? Porque aqui, o que está pressuposto? Olha só, pressuposto aqui, quando fala ela é mulher, mas é uma conjunção de oposição, do contrário. Então, quando alguém fala ela é mulher, mas dirige bem, os homens é que gostam de falar assim, né? Os homens que gostam. Ela é mulher, mas dirige bem. Então, o que está implícito aí? Qual é o pressuposto? As mulheres dirigem mal. E por que eu falo que é um preconceito? Porque existem muitas mulheres que dirigem bem, né? Inclusive eu. E existem também vários homens, muitos homens, que dirigem muito mal, né? Então, aqui tem um preconceito, tá? Mas aqui usou a conjunção mas para oposição. Olha alguns exemplos aqui de pressupostos. Decidi deixar de comer carne. Qual é o pressuposto? Através do verbo deixar. Se eu deixei de comer carne, o pressuposto é que eu comia carne antes, né? Então, esse é o pressuposto. Acabei minha monografia. Não, finalmente acabei minha monografia. Qual é o pressuposto? Quando eu falo finalmente, quer dizer demorou, né? Quando eu falo assim, finalmente cheguei. Dá assim, aquele sentido de cansaço e aquele sentido que demorou para chegar. Então, demorou algum tempo para terminar a monografia. E tem uma outra palavra aqui e tem uma outra informação implícita nessa mesma frase. E qual é? Quando eu falo, finalmente acabei minha monografia. Só que aí você tem que ter um conhecimento prévio. O que é uma monografia? Quando é que eu faço uma monografia? Quando eu estou terminando um curso, né? Uma graduação. Então, se falou, finalmente acabei minha monografia, eu tenho um pressuposto aí que demorou algum tempo para terminar, mas eu tenho uma outra informação implícita, que é, estou terminando o meu curso. Merecidamente, ele ganhou a medalha de ouro. Quando eu falo merecidamente, quer dizer, ele correu atrás, ele ganhou porque ele fez por onde? Não é isso? Então, fala assim, nossa, João passou no vestibular. Foi merecido, quer dizer, ele mereceu porque ele estudou muito, porque ele correu atrás. Parei de fazer academia. Qual é o pressuposto? A pessoa fazia academia antes. Deu para entender? Então, o pressuposto, você tem marcadores linguísticos que facilitam a sua identificação para você chegar até a informação implícita. Então, aqui tem as marcas linguísticas, né? Os verbos que indicam fim, continuidade, mudança, implicações, que é o verbo começar, continuar, parar, deixar, acabar, conseguir. Os advérbios, felizmente, finalmente. Pronome introdutório de orações subordinadas adjetivas, aqui nós temos o que. E as locuções que indicam circunstâncias, né? Depois que, antes que, desde que. Então, são algumas marcas que facilitam a identificação
destes pressupostos. Agora, o que são subentendidos? Subentendidos são insinuações, né? São informações escondidas, elas estão entre linhas. Então, olha a diferença. Nós vimos os pressupostos, as marcas linguísticas estão ali. O subentendido não, depende mais de você, né? Para fazer o quê? A interpretação. Não possuem marca linguística, sendo deduzidos através do contexto comunicacional e do conhecimento que o leitor tem. Então, depende muito mais de você, muito mais do leitor. Então, olha só. Quando sair de casa, não se esqueça de levar um casaco. Então, eu falo assim, com minha filha, por exemplo. Quando sair de casa, não se esqueça de levar um casaco. O que está subentendido aí? Que lá fora está fazendo frio. Por quê? Porque eu só carrego um casaco se estiver fazendo frio. Então, ela está aí, a informação está subentendida. Já tenho a garganta seca de tanto falar. Eu estou assim agora, né? Então, quando eu falo que a garganta está seca, o que está subentendido? Eu quero tomar um copo d'água ou eu preciso parar de falar agora. Por quê? Porque nós temos um conhecimento prévio que a garganta seca quando eu falo muito ou quando eu estou com muita sede. Então, isso é um conhecimento prévio que eu já tenho. Então, os subentendidos, né, eles são de responsabilidade do receptor, enquanto os pressupostos são partilhados por enunciadores e receptores. Vira a diferença? Então, as informações subentendidas dependem do receptor, depende do conhecimento prévio que ele tem daquele assunto. Aqui nós temos uma charge muito legal, né? Então, a todo momento, nas informações implícitas, você precisa fazer uma inferência, você precisa fazer uma dedução. Então, olha aqui, vai dar tempo, vamos fazer nessa charge aqui, super legal. Querido filho, como tem passado? Sua mãe e eu estamos bem, estamos com saudades. Por favor, desligue seu computador, desça as escadas e venha comer algo. Com amor, papai. Primeira coisa, qual é a inferência que você faz ao olhar essa imagem? Olha só, tem duas pessoas, elas usam óculos, né? Então, eu já vou deduzir que é um casal de pessoas mais velhas. Eles estão no computador. Olha o dedo do senhor. Ele está usando apenas um dedo. Então, ele, na informática, né? Olha como que ele é na informática. Ele não é muito bom para digitar, porque ele não digita usando todos os dedos, né? Isso é uma dedução que eu tiro na imagem, sem ler. Agora, olha quando eu falo aqui. Querido filho, como tem passado? Sua mãe e eu estamos bem, estamos com saudade. Então, até essa parte do texto, né, que ele fala estamos com saudade, qual é a inferência? Qual é a dedução? Olha só, quando ele fala, primeiro que ele está mandando um e-mail. Para quem que nós mandamos um e-mail? Para alguém que está longe. Quando ele fala como tem passado, sua mãe e eu estamos bem, estamos com saudade. Primeira coisa, quando ele falou querido filho, eles têm um filho, né? E esse filho está morando longe. Por quê? Porque eles estão com saudades do filho. Então, isso aqui é a dedução até aqui. Só que quando você lê, por favor, desligue seu computador, desça as escadas e venha comer algo, com amor, papai, tudo que você deduziu foi abaixo. O autor fez com que tudo caísse, né? Por quê? Porque, olha só, quando ele fala, desligue o computador, desça as escadas, então o menino não está mais longe, né? Ele está no quarto, né? Essa dedução desligue o computador, desça as escadas. Então, eles estão na mesma casa. Isso aqui é o que deu para você inferir, né? Aqui eu deixei algumas perguntas sobre a charge para você refletir, para você pensar,
né, com relação aos dias de hoje, com relação ao que está acontecendo, o que te leva a essa charge, o que te leva a inferir, quais as deduções, as inferências. E aqui, né, no final, há uma crítica. Então, leia a charge e coloca essa crítica. O que essa charge está criticando? Então, para fazer a conclusão, você precisa fazer inferências, né? Aqui eu tenho outra tirinha muito legal para você, o que você pode subentender ao ler a tirinha abaixo. Outro exercício que caiu no Enem, tá? Está aí disponível para você. Então, outra atividade para identificar. Então, nós vimos aqui um pouquinho sobre as informações implícitas e explícitas no texto. E isso é de suma importância para você interpretar bem um texto. É você identificar quais as informações explícitas e quais as informações implícitas. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Voltem nos nossos slides, voltem nas aulas anteriores. Um beijo no coração, até a próxima aula.